Então, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, nesse vídeo aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estar mostrando aí o resultado aqui dessa lateral que a gente fez e essa ponta que a gente instalou aqui, ó, e falando um pouco sobre essas peças de reposição aí, tá? Sobre espessura de chapa, peça de reposição e dando uma dica aí legal aí, gente, tá? Uma dica legal aí que eu acho bem importante estar frisando é a dica aí de desbaste de solda, tá? Jeito de se soldar, desbaste de solda. Eu acho que vai ficar uma dica bem legal aí, tá? Que é um conteúdo interessante que eu acho necessário estar mostrando, porque para a pessoa não se perder aí na hora de um desbaste, na hora de uma instalação aí e na hora de definir o tipo de chapa compatível aí e tá trazendo um resultado legal aí pro carro aí, tá bom? Então, espero que vocês gostem do conteúdo e nosso interesse é sempre esse, é estar passando aí um pouco de conhecimento que a gente tem, tá? E deixando uma dica legal aí para vocês aí. E vamos seguindo aí com esse Corcel GT aí para a gente definir esse projeto aí, para a gente dar caminho para outros aí. Então vamos lá, gente. Vamos embora.
Então, gente, vocês viram aí até agora a gente cortando as rebarbas e tudo. Então é uma dica aí, tá, gente? Vai desgastando a rebarba, tá? Pra ela enfraquecer, para ficar mais fácil de tirar os pontos. Então a gente usa um disco flap que é mais fácil de se controlar. Então a gente acaba enfraquecendo a lata que está ponteada e a gente consegue tirar com facilidade. Nessas dobras assim, se a gente insistir muito, a gente deforma tudo aqui e fica inviável depois, tá? Então, antes que alguém fale, 2 detalhes aqui, tá? 2 detalhes gritantes que estão aqui, mas a gente não vai montar assim. Tá vendo que tá tudo corroído? Tá vendo? Dos 2 lados. E aí, por que eu tirei com tanto cuidado para manter isso daqui? Tirei com tanto cuidado para a gente ter referência para trabalhar, tá? Então, isso aqui não vai ser aproveitado, vai ser refeito, está muito contaminado, então ele vai ser refeito. É por isso que é aquela história que eu sempre digo, de desabar um carro inteiro e depois se perder. Então eu gosto de fazer assim por sequência, para estar... Depois que alinhar o painel aqui, esse painel, por que eu preciso desse painel? Esse painel aqui é a chave de todo o trabalho aqui que a gente precisa. Por quê? Alinhar o painel, a gente vai poder trabalhar nas laterais, continuar o segmento aqui, ó. Tá? Que a gente precisa da altura. A peça tá aqui? Onde é que ela tá? Tá? A gente precisa da altura correta aqui, ó. Pra estar trabalhando aqui, ó, e fazendo o encaixe dessa peça. Aqui e lá. Tá? Então isso aqui vai servir de referência para trabalhar as laterais, servir de referência para fazer o assoalho no porta-mala, tá? Então, por isso que a gente começa aqui primeiro aqui com o painel, tá? Então, olha lá, a terminação aqui do assoalho aqui do porta-mala, então ele é meio arredondado, tá? Então a gente precisa de ajustar esse painel, assentar ele todo aqui como tem que ser, tá? Igual vocês estão vendo ali embaixo, tá dando pra ver, Lades? No suporte do para-choque, assentar ele todo, prender ele aqui para começar a trabalhar no restante. Então, a princípio, o primeiro alinhamento é esse aí, tá? Tá remontado aqui, tá por cima, então ele vai subir um pouquinho. Então, por isso que eu falo, não vou cortando tudo não, porque isso se economiza em horas de trabalho no decorrer do processo aí do projeto, tá? E o segundo ponto gritante que tá aí, que tá todo mundo vendo, deve estar, né, achando estranho, o que é? O alojamento da lanterna, tá? O alojamento da lanterna não é esse. O alojamento da lanterna é esse aqui. Mas isso é outra história e a gente vai reproduzir esse alojamento da lanterna, tá? Para estar usando a lanterna do 7374, que é esse tipo de lanterna aqui, tá? Por que estamos usando esse daqui? Por causa de custo, tá? A gente achou aí 2 painéis desse aí no Mercado Livre, tá? Porém um custo muito alto. Não vou entrar no mérito, tá? Porque cada um sabe do valor da peça que tem, entendeu? E fazendo aqui os cálculos, vai ficar mais viável a gente modificar isso daqui do que comprar o painel que a gente achou lá no Mercado Livre, tá? Outra pergunta, né, que fizer chapa, se a chapa é de boa qualidade. Essa aqui é assim, ela varia. Esse painel aqui, ó, chapa 20, 09, tá? Essas laterais aqui, como são peças assim, mais moldadas assim, que precisa de uma curvatura melhor, elas giram em 08, tá? Então tá bem compatível com o que o carro pede, tá? Então, caixa de step, aqui. Tá vendo? E todas elas são dessa marca aí, ó. É uma marca que a gente encontra aí, tá? Tá aí. São peças aí bem fiéis aí, ó. Tá vendo? Caixa de step, Corsair 1 e Belina 1, tá vendo? Eu acho até bem fiel. Então a gente vai estar usando isso daí. Poderia fazer? Poderia. Mas como eu disse, a questão aí de horas de trabalho para reproduzir uma peça dessa supera muito o valor. E é uma peça fiel, encontra no mercado, então é isso que todo mundo tem que colocar na balança. Não é que a gente não consegue fazer, dá para fazer e ficar perfeito.
Porém, hoje a gente tem que estar olhando isso aí. Se tem viabilidade, tem peça disponível e de boa qualidade, é melhor comprar do que ficar aí entregando horas aí e superando o valor aí. Agora, se a pessoa fizer questão, a gente faz um, tá? Então é isso, gente. A questão da gente montar aqui por parte, não sair descravando o carro todo, vocês podem perceber, é muito raro vocês verem eu travar abertura, travar abertura de porta, travar abertura de porta-mala, fazer aqueles travamentos, soldar vergalhão, colocar essas peças aí para estar estabilizando. Mas por que eu não uso? Não que quem usa está errado. É que eu sempre falo, cada um segue sua estratégia, cada um faz do jeito que é mais conveniente para ele, tá? Então quem trava o carro também não está errado, entendeu? É o jeito que ele achou de trabalhar melhor, então eu acho que a gente tem que respeitar. Mas assim, eu venho fazendo, tanto é que a gente fez primeiro aqui a lateral para não ficar solta, a gente já trocou o curvão aqui, tá? Inclusive esse pedaço aqui vai sair, esse pedaço a gente usou só para alinhar, que a gente vai usar aqui a lateral inteira. E do lado de cá, mesmo que precário, a caixa de step aqui e a estrutura, pelo menos ele está firme. Então se eu chegasse aqui e começasse a cortar tudo isso daqui, começar aqui a invadir muito aqui, com certeza seria necessário travar. Então eu prefiro usar esse tipo de como é que fala, de diretriz, para eu estar seguindo com o projeto aí, sem precisar de ficar travando muito, tá? Mas tem casos que realmente é necessário, não tem como evitar fazer um travamento não, tá? Mas nesse jeito, nesse sentido que eu estou conduzindo aqui, ó, dá para fazer legal e não mexe nas aberturas, não mexe em nada. Então é isso. Primeira referência, a gente pega as referências aqui, tá? Faz os alinhamentos, pega a referência de trás, alinha bem certinho o gap aqui atrás, pra gente estar trazendo o painel para fora, para dentro, como tem que ser, tá? Então acho que eu tirei as dúvidas aí. Tá vendo aqui? Tá sem um reforço, na hora que puxa aqui, ele acerta aqui. Então esse aqui é muito ajuste ainda. Então esse painel ele vai estar aqui pra gente estar dando segmento no restante aí e fechando essa parte aqui, ó, e fazendo o que tem que ser. Então esse painel aqui vai sair aqui muitas vezes ainda, e no momento, o travamento dele é com alicate de pressão, tá? Então depois a gente vai refazer tudo isso daí, ó. Então isso daqui é um pré-ajuste. Então não se preocupem com o alojamento da lanterna, porque o restante é idêntico, tá? Fechadura, tampa, relevo aqui da placa, tá vendo? O relevo aqui do suporte de para-choque. Então ele é idêntico, a única coisa que muda é isso daqui. A não ser os de 72 para baixo. 72 para baixo o painel muda inteiramente aqui, tá? Fechadura, o sistema aqui de fechadura é diferente. Tem os relevos, tem 3 tipos de lanterna. Do 68 aí ao 72 aí, ó. Tem 3 tipos de lanterna. E quanto mais antigo, mais caro o painel é, né, Larissa? Uhum. Esses aí dos 72 aí, 70, 69 aí, a gente chegou a achar até de quase 4 mil reais aí, disponível aí no mercado, tá? Então, se fosse um desse aí de 68 a 72 e não achasse disponível no mercado, com certeza valeria a pena fabricar um do zero aí. Até porque não é uma peça muito difícil de fabricar, não, tá? Mas é isso aí. Então vamos aproveitando o que tem no mercado, vamos dando autonomia aí no projeto, e é assim que tem que ser, tá? Os antigos, cada um cria sua estratégia, cada um segue aí o que tem que seguir. Tá vendo? Inclusive esses alojamentos aqui a gente vai fazer com o painel fora, já para dar acabamento por dentro, e já tá colocando o painel já com essa parte pronta. Tá vendo aqui? O reforço do meio ali da soldaram aqui, tá muito ruim, não tinha nem como. Nem se eu trocasse só a parte de baixo aqui não daria certo, não. Tá muito contaminado, muito ruim. Então a melhor estratégia que a gente usou foi essa daí. Então é isso aí, já colocamos, já sabemos que está sentado, e aí a gente vai fazendo a sequência. Depois que tiver tudo certinho como eu expliquei, aí a gente corta, faz, porque aí a gente já sabe que o painel está alinhado e está tudo certinho. Então a gente parte para essas outras aqui. Então agora a gente vai começar a fazer a caixa de roda lá. Essa de cá eu já fiz, né?
há um tempo atrás aí, essa externa, agora eu vou fazer a interna de cá pra gente dar um seguimento aqui e começar a instalar essas peças aí. Aí vamos ver no que dá pra colocar nesse vídeo aí, tá? Ah, e outra coisa, vocês viram eu desgastando o disco aqui, ó. O disco flap, quanto é desse material plástico? Quando ele chega num ponto aí que ele já perdeu o corte dele, então a gente vem numa lata viva aí, ou uma quina de lata viva, e dá um desbaste nele aqui, como vocês viram eu ali fazendo ali. Então a vida do disco ainda prolonga um pouco ainda, que aí vai trazendo a parte plástica para cá, então vai trazendo, né, autonomia até no final dele. Mas eu só fiz isso aqui nos plásticos, tá? Naquele rígido, aquele de metal, nunca fiz não. Isso aí é dica de quem? Dica de Seu Messias, né? Canal São Messias lá de solda lá. Então eu vi isso lá no canal dele, fiz e deu certo. Então a gente usa aí, tá? Não é recomendado, mas eu uso desse jeito com cuidado, dá para desbastar aqui e usar o flap. Eu já falei isso aí já em vídeo meu já, tá? Mas isso é o que a gente faz, tá bom? Então é dica aí de Seu Messias aí. Brasil Eldes, canal dele. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse vídeo aí. Então tá tudo ali, né?
Então, gente, cortamos aqui o pedaço igual vocês viram. Mostrei fazendo não, que é uma peça simples, tá? Então aí, tá vendo, corrosão por trás? E aqui já bem avançada, por isso que eu resolvi trocar, né? E é claro que é mais responsável fazer isso. Tá vendo as perfurações aqui bem na curva? Tá vendo? Seria tolerável aí para muitos, mas eu não... É justamente esse lugar que dá muito problema. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do ajuste aqui que a gente mostrou soldando e tudo. Mas igual tá aí, ó. Tá dando pra ver, gente? A solda lá, bem na direção da solda. Tá vendo? Então o ajuste perfeito ajuda muito no acabamento. Aí muita gente pode falar, mas é porque você quer deixar a solda bonitinha? Não. É para ajudar a facilitar na preparação, tá? Então, quanto mais reto ficar, menos tempo de preparação a gente gasta. Então aqui, ó. Tá vendo? Muita gente não tem, às vezes, a paciência de estar ajustando a peça, tá? Então é isso que ela tem que fazer, ó. Chegar, deixar ela bem paralela, ó. Tá vendo aqui, ó? E ela tá encostada aqui embaixo e livre em cima também, ó. Então ela fica faceada, fica uma peça faceada, facilita a solda e facilita o acabamento, tá? Então vou estar mostrando para vocês aí a questão de chapa, né? A questão de bitola de chapa. Olha aí para vocês verem. Deixa eu ver uma parte limada aqui. Isso aqui tá limado. Tá vendo? Espessura da chapa é a mesma, tá vendo? Chapa 20. Então é a chapa compatível aí com o carro, tá? Então isso aí é bem interessante. Às vezes muita gente aí fica querendo alterar a medida da chapa, então na hora que você precisa fazer um ajuste, a gente não consegue, tá? Porque ela vai ficar mais alta. Olha lá, aqui dá pra ver direitinho, tá vendo? Então ela vai ficar mais alta, vai crescer, vai atrapalhar, principalmente aí quando se solda aí com TIG, que quanto mais paralela ficar e quanto mais a altura tiver certa, melhor a solda fica, tá? Porque se ele ficar um pouco mais alto aqui, ó, então vai ter problema na hora do aquecimento das duas chapas aí, tá? Então é uma dica aí que a gente está dando e ajuda bastante aí. Então tá vendo aí? Toda a solda aí bem paralela, tá vendo? Então tudo isso aí facilita. Então o ajuste, às vezes a gente corta, igual vocês viram, cortamos aí com disco de corte. Eu uso aquele ar que eu acho mais prudente. Você corta com menos velocidade e mais prudência, tá? Então agora ajustar a peça no lugar, pontear ela aqui e começar a rebater e ajustar ela aí como tem que ser, tá? Então é uma dica aí para vocês aí. E eu vou falar um pouquinho também sobre questões aí de desbaste. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso aí, o desbaste de solda e do que tem que ser feito. Porque às vezes vocês viram aqui, a gente já fez o desbaste, fica alguma coisa e nós rebatemos, né, o máximo. Mas agora a gente vai repuxar o que for necessário aqui com o spotter, mas para isso a gente precisa prender a lateral. Não adianta ficar batendo spotter aqui, ó, e puxando a lateral aqui o tempo todo. Então temos que fazer uma coisa de cada vez, que às vezes a pessoa vê alguma coisinha assim, ó, ah, não ficou lisa. Ainda tem acabamento aqui para ser feito ainda, tá? Então, olha lá, o que importa é isso aí que eu tô mostrando, ó lá. Tá vendo? Ela fica nivelada. E depois o que não ficar a gente puxa no spotter a hora que a lateral tiver fixada no lugar e dá firmeza para o spotter trabalhar. Beleza? Então, tá vendo? O ajuste que a gente faz no disco, depois vem com a lima, tira todas as rebarbas. Aí outra dica aí, tá? Tira todas as rebarbas que facilita na hora da solda. Tá vendo? Isso tudo aí ajuda bastante aí na desenvoltura do trabalho aí. Porque você soldar uma chapa cheia de rebarba, então ela atrapalha também na solda aí. Então é legal, corta com disco, faz o que tem que fazer, depois passa uma lima e vem ajustando bem a chapa como tem que ser. Beleza? Então vamos começar a soldar essa peça aí e depois a gente vai falar sobre o desbaste aí, para vocês entenderem um pouco aí, para quem está começando aí, para quem está ingressando nisso aí, os cuidados que tem que se tomar aí com o desbaste. Beleza? Então vamos lá. Aí, gente, ponteamos aí com a MIG. Então a dica aí
para quem quiser, tá? Tá vendo aqui? Fica uma abertura legal, tá vendo? Fica bem ajustadinho e aí vai fazendo o preenchimento da solda. O que acontece? Muitos casos, tá? Por isso que eu falo, cada um faz de um jeito, cada um usa aí, como eu sempre falo nos meus vídeos aí, a maneira que ele segue, se tá dando certo, ele segue a maneira dele. A gente tá sempre aqui mostrando o jeito que a gente faz, tá? Então uma dica que eu dou muito é isso daí, ó. Às vezes na hora que estiver ponteando, tem que tomar muito cuidado no rebatimento, tá? Porque se a gente vier aqui com o encontrador aqui, ó, por exemplo aqui, ó, taso, tá? Porque aqui a gente fala encontrador, tá? Se a gente vem com ele aqui, começa a bater, rebater muito em cima do ponto, ele começa a empurrar o ponto para dentro e acaba deformando a chapa. Então não é muito legal. O rebatimento tem que ser feito bem consciente. Aí tem que estar colocando entre os pontos e rebatendo, tá vendo, ó? Justamente onde não tem o ponto, tá? Para ele nivelar onde precisa, tá? E fazer o melhor assentamento possível aí, ó. Tá vendo, gente? Porque senão o ponto ele cresce um pouco, tá vendo? Então quando você vai rebatendo muito, ele pode crescer a chapa, pode empurrar o ponto para dentro e começa a deformar e perder a forma da peça, tá? Então é sempre legal ir intercalando os pontos aí, fazendo sem muito rebatimento o tempo todo aí, tá? Então tá aí, agora é soldar e dar o acabamento. E aí depois a gente volta e fala um pouco sobre o desbaste aí, como eu disse que ia falar, tá? Mas tá vendo? A fresta tá aí, ó. Tá vendo? Então fica bem legal para preencher e deixar ela bem paralela aí, o máximo que puder, tá? Ficou bem certinho aqui, ó. Dá pra ver aqui que o ângulo aqui ele vem e nesse ponto aqui, ó, dá pra ver que ele fica reto, ele muda aqui, ó. Então a gente partiu daqui para fazer a sequência aqui e trazer ele reto assim, igual é do outro lado. Então pronto, já arrumamos um assentamento aí pro painel já. Então vamos soldar aqui e depois a gente volta aí para estar falando aí do desbaste. Tá vendo, gente? Então é isso aí que a gente tem que estar falando e explicando aí para as pessoas que estão começando, tá, gente? Porque o que acontece? Vou explicar para vocês aqui. Tinha um pedaço de chapa, tem. Então, por exemplo, aqui, ó. Se a gente for fazer a emenda com chapa que não é compatível, ou então remontar a chapa assim, ó, por exemplo, o que vai acontecer? Vai soldar a chapa por cima e a pessoa, às vezes, na hora do desbaste, ela se empolga e começa a querer nivelar a solda aqui para ficar polida, bonita, igual a gente vê profissionais fazendo aí. E isso é um erro, porque se ele começar a desbastar e querer nivelar isso daqui, ó, ele vai perder espessura da chapa que está remontada, tá, gente? Então é isso que acontece muito, por isso que a chapa tem que ficar bem nivelada, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa peça que a gente tirou de lá, a gente sempre regula a máquina para estar soldando. Então olha aqui, ó. Isso aqui é o avesso da solda. Então a gente regula a máquina até ela ter uma penetração legal, tá? Então olha lá, o ponto foi feito aqui e ultrapassou para cá, tá vendo? E nesses casos aqui, nem sempre consegue fazer essa fundição. Então na hora que ele desbastar, que nivelar, a hora que ele for rebater, isso aqui vai quebrar. E se não quebrar na hora, depois pode acontecer isso, tá? Então, é por isso que o ajuste da peça, ele é chato, é demorado, é complicado, mas tem que ser feito, tá? Se você quiser garantir a solda que você está fazendo e o acabamento legal. Então, como eu mostrei aqui que eu desbastei por dentro e por fora, por quê? Agora que é a hora da gente rebater aqui, acertar o que tem que acertar, tá? Eu até mostrei vocês aí, eu estava rebatendo com essa rebatedeira, tá? Essa rebatedeira, ela ajuda muito nos pontos de solda, tá? Então a gente vem e trabalha com ela. Tem duas ponteiras. Essa ponteira aqui que trabalha mais em cima
desses, como é que fala, rebaixo que deu. Então a gente consegue aqui, ó, tá vendo essa linha? Essa linha é a linha que mostra onde você vai bater. E aí vem fazendo rebatimento. Então a gente consegue fazer isso. Isso depois que nivelar a lata toda. Então aqui a gente fez o desbaste. É o primeiro desbaste. E agora a gente vai trabalhar na lata aqui para alinhar e acertar tudo. Mas tá vendo? Quando a gente solda, promove a fundição por dentro e por fora, como eu mostrei aqui. Então se ela está bem ajustada, ela vai soldar por dentro e soldar por fora, não é? Mas isso não é o importante. O importante dela vazar é que a gente vai saber que ela foi fundida no meio. E a chapa vai manter a espessura e a integridade da solda aí, tá? Então, o desbaste eu vejo muita gente fazendo isso, alisando muito a chapa. Por quê? Isso é treino, gente. Tem que ter muito treino para estar fazendo isso daí. Eu vejo muita gente fazendo, mas não explica como que tem que ser. Então, às vezes, uma pessoa que está aprendendo, ela começa a se empolgar aí no desbaste, e a hora que ele compromete o trabalho dele. Vou mostrar aqui, ó, tem gente que não gosta, mas o disco rígido ele ajuda muito, principalmente quando é solda MIG, igual a gente fez aqui, ó. É uma solda muito dura, então a gente consegue desbastar isso daqui. Mas o que acontece? A hora que você vai fazer o desbaste, ó, o bom desse disco é que você trabalha com ele nessa posição e você consegue trabalhar com ele até em pé. Então você tem a visão, tá vendo lá? Uma visão legal de onde você está desbastando só a solda e não está desbastando nenhum dos dois lados aqui da chapa, tá? Porque esses discos, eles desgastam muito. Então a gente tem que fazer o desgaste aqui só na solda. Porque agora é que eu falei, agora a gente vai rebater, acertar a lata aqui e deixar ela lisinha como deve, tá? É igual esse disco, muita gente prefere usar o flap, eu uso o flap também em algumas situações, tá? Só que o flap, esse disquinho inocente que vocês estão vendo aqui, ó, ele destrói mais do que esse daqui. Porque na hora que você vai trabalhar com ele aqui, ó, tá vendo? Ele molda a peça, tá vendo? Como é que na hora que você pressiona, igual uma solda dura, na hora que pressiona aqui, ele começa a pegar mais dos lados do que no meio. Então, na hora que a solda estiver no final do desbaste, é muito perigoso. Na hora que a solda está alta, vai tranquilo. Mas na hora que você pressiona ele para estar tentando nivelar aqui, ó, é a hora que ele começa a comer a chapa para os lados aí. Então, com esse disco não acontece isso, tá? E como eu disse, tem que fazer o desgaste aí por dentro e por fora, quanto é nesse caso, que vai ter acabamento por dentro e por fora. Então, a gente precisa tirar esse tipo de solda que eu mostrei aqui, ó. Por quê? Na hora do rebatimento, na hora que colocar o taso aqui por dentro aqui e começar a rebater aqui, não adianta só tirar a solda de fora, tem que tirar de dentro também, porque a gente já sabe que ela uniu, já soldou. Então tem que fazer um desgaste leve aqui, porque toda hora que a gente rebater aqui, ó, esse ponto vai empurrar a chapa para fora de novo, tá? Então, isso é muito treino, gente. Então não vai desbastando de qualquer maneira, tá? E esse pessoal que já mostra assim, já mostra alisando a chapa, é como eu disse, é muito treino e isso aí tem que ter muita atenção no que está fazendo, tá? Porque um desbaste inocente aí pode trazer um problema aí. Depois de um carro desse todo pronto, quem que vai querer ir uma chapa dessa soltando, trincando, porque não teve resistência? Então, o ajuste da peça, ele é chato, por isso que muita gente remonta, tá? Muita gente não gosta de ficar ajustando. Mas vale muito a pena aí, tá? Vale a pena porque dá para dar um acabamento muito legal, tá? E fica muito show aí o trabalho e o que é melhor, garantido, tá, gente? Então vai essa dica aí para desbaste, tá? Não demonizem aí o disco rígido, até porque quando a chapa é grossa, gente, vocês vão falar de chapa aí, vamos falar de 16 para cima, chapa 16, chapa 14, tá? Então é uma chapa muito grossa, então precisa fazer o quê? Quem trabalha com solda aí sabe como que é. Então tem que fazer o chanfro dos dois lados, então vai preenchendo a solda de dentro para fora e unifica a espessura da chapa e passa um pouquinho. Então, naqueles casos, se der uma navalhada
no desbaste, não é tão prejudicial igual uma lata tão fina dessa. Entendeu? Então é por isso que a gente solda de topo. Para quê? Para ter material aqui para a gente desbastar. Então, quanto a chapa mais grossa, geralmente tem uma preparação na chapa, né? Como eu disse aí, tem uma preparação grande na chapa. E se desbastar décimos lá ou coisinha irrelevante lá, não vai atrapalhar a estrutura do carro. É claro, estou falando de chapa 16, não existe isso no carro. Mas é que eu estou tentando explicar. Porque quem trabalha com solda, caldeiraria, né, tubulação, ele pode estar fazendo esse desbaste porque tem parede para fazer. Agora isso daqui, a sensibilidade, ela tem que ser muito bem olhada, porque uma chapa tão fina dessa, décimos faz uma grande diferença aí, tá? Você põe uma chapa aí 0,9, daqui a pouco no final das contas tem uma chapa aí 0,6, 0,5, por causa de tanto desbaste que a pessoa quer mostrar uma solda muito bonita, um trabalho muito acabado, entendeu? E às vezes não faz esses procedimentos aí e compromete o trabalho dele. Então, assim, é alguma dica, a gente não quer só mostrar o trabalho, não. A gente quer estar dando uma dica aí para quem está começando, se informar direitinho aí e que sirva aí de uma fonte de pesquisa aí para a pessoa estar atuando aí dentro do trabalho dela. E o flap, gente, a gente não consegue trabalhar com ele assim, tá? Quando ele está novo, até consegue trabalhar com ele assim, entendeu? Mas ele trabalha mais angulado, diferente do disco rígido, tá? E uma grande diferença que eu sempre falo, gente, o que acontece muito? Às vezes a pessoa vai lá fazer uma simulação, uma demonstração em cima da bancada, fabricando uma peça. As condições de trabalhar no carro não tem nada a ver com as condições de trabalhar em cima de uma banca. Lá é uma situação controlada, você consegue achar posições para lixar, mas quando você está dentro de um carro, frestas, cantos, tá? Lugares difíceis, às vezes você tem que soldar até de ponta cabeça, tá? A situação muda. Então por isso que às vezes você fazer um desbaste com um disco desse, no ângulo reto que precisa, às vezes uma chapa lá na bancada, uma chapa reta, uma chapa mais plana, consegue fazer um desbaste legal. Mas quando você trabalha no carro, a gente tem que criar muita estratégia para estar chegando em todo cantinho, toda a curva, tá? E tudo e quanto é tipo de ângulo que o carro tem e posições para se soldar e se desbastar, tá, gente? Então é bem interessante a gente estar falando isso daí, que é diferente, simular e mostrar a vida real. Que isso aqui é vida real. Beleza, gente? Então agora a gente vai tampar esse furo aqui, né, Larissa? Uhum. Esse furo aqui, eles colocaram as lanterninhas, colocaram no carro todo, tá vendo? Colocaram do outro lado, colocaram nos paralamas. Então agora a gente vai, eu até tampei o furinho já. Então a gente vai fazer essa, como se diz, né? Tampar esse furaco aí, né? É um furo com buraco, né? Furaco. Então a gente vai tampar isso daí. E vamos seguindo aí. Então, gente, é isso aí. Vou parar por aqui, tá? O que deu pra gente explicar aí, a gente explicou. Eu achei bem interessante falar sobre o desbaste aí, tá? Ficou um pouquinho baixo o áudio, né? Mas eu acho que dá pra vocês entenderem aí, tá? Mas pela correria não deu pra fazer o outro vídeo aqui.
Mas é isso aí, se atentem bem aí, tá? Não demonizem o disco rígido e usem aí com prudência, tanto o flap quanto o rígido aí, que aí vocês vão ter sucesso aí. Então, como nós tampamos aqui, como eu disse, tá vendo? Agora rebatimento, repuxo, tá? Limar e acertar e fazer o que tem que ser feito. Então agora, gente, o próximo passo aqui, tá? É estar preparando isso daqui pra gente estar colocando o assoalho aqui no porta-mala. Inclusive essa peça aí, tá vendo? A gente fez ainda quando a gente não tinha a frisadeira, né, Larissa? É. Então a gente fez essa peça, tá? Nem tá com acabamento, ela tá só... Dá pra ver, né, Larissa? Dá, tranquilo. Aí. Essa peça aqui, ela vai. Essa outra aqui, ó, que é o suporte do macaco, tá? Do corcel, o suporte do macaco original, que faz esse fechamento aqui antes do assoalho, tá? E isso aí a gente vai estar mostrando pra vocês aí no próximo vídeo aí, tá? Fazendo o próximo vídeo do corcel e a gente vai estar mostrando pra vocês aí, tá bom, gente? Então, como eu sempre digo, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um cria sua estratégia e o certo é respeitar cada um. E tiverem dúvida, perguntem. Às vezes se vê uma chapa muito lisa, né? Muito bem acabada, procurem saber que ponto que aquilo tá, entendeu? Como que ele chegou até aquele resultado, que aí quem está aprendendo aí, quem está seguindo aí, começando na profissão aí, vai ter a certeza do que vai fazer no carro aí, tá bom? Então, gente, tem muito trabalho pela frente aí, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Ficou uma curva bem legal, dá pra ver aqui do lado aqui, o ângulo certinho, daqui e lá, paralelo, bem certinho, tá? De acordo com a de lá. E é isso aí que tem que ser, beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, como eu sempre falo, a gente não mostra só ação, a gente sempre quer deixar uma dica aí e deixar um pouco do que a gente sabe e tentar passar aí para quem quiser ingressar aí e começar na profissão. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.